Então, olha, hoje nós vamos aprender sobre o pecado. E a palavra de Deus aqui em Romanos 3:23, ela fala pra gente, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que significa destituídos? É a mesma coisa que separado de Deus. Então, a Bíblia fala, em Romanos também aqui, ó, 3:10, ela fala assim, fala assim aqui a Bíblia, ó, Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. O que quer dizer isso? Que não há nenhum justo. Quer dizer que não tem ninguém na terra que não tenha pecado. Só Jesus que não tem. Mas todos nós seres humanos, crianças, adultos, todo mundo tem pecado. Nós nascemos com este pecado. Então, quando eu li aqui, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo está falando assim, ó. Que todos nós pecamos e por causa do pecado, nós estamos separados da glória de Deus. Ó, o homem, o pecado e Deus. Então, olha aqui, ó, o pecado, ó, a distância que está aqui, né? Ele separa a gente de Deus. E o pecado não permite entrar no céu. Porque Deus, ele é santo e Deus, ele não gosta de pecado. Então, lá na casa do Papai do Céu, não vai ter pecado. Por isso que a gente aprende, né? Lendo a palavra de Deus, a gente vem aqui na escola dominical, para a gente aprender e cada dia a gente vai tirando um pecado. Se eu falava palavrão, não vou falar mais. É um pecado que eu já não faço. Não falo mais. Se eu fico brigando, eu não quero mais brigar. Já é outro pecado que eu vou deixando. Então, cada dia a gente vai crescendo um pouquinho espiritualmente. Ou seja, cada dia eu vou melhorando, né? Eu vou ficando mais parecido com Jesus. Eu vou ficando um pouco mais santo, deixando as coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia também fala assim pra gente, que, né, aqui ó, em João 1:8, fala assim, que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então não adianta a pessoa falar assim, eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubei. Porque tem gente que acha que pecado é só coisa muito grande. Mas ele matou, e eu só peguei uma bala. Então, para Deus, o pecado é igual. Se matar uma pessoa e roubar uma bala, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Deus, ele entende tudo como pecado. Então, por isso que tem gente que fala, então a Bíblia está falando aqui, ó. Se eu falar, eu não tenho pecado não. A Bíblia está falando que a gente está mentindo. E a mentira já é um pecado, né? Então, aqui em João, 1 João, né, o versículo 1, o capítulo 1 do versículo 8, está falando. Ninguém pode falar, eu nunca pequei, eu não tenho pecado. A única pessoa que pode falar isso é Jesus Cristo. Ele sim, é perfeito e santo, nunca pecou. Agora a gente não pode falar, né, que não tem. Então o pecado é o quê? É tudo aquilo que separa nós de Deus, né? Que vocês mesmos já falaram. Que é brigar, que é roubar, que é mentir, que é matar, é desobedecer. É um monte de coisa que não agrada a Deus. Tudo que é de errado, que não agrada a Deus, se chama pecado. E aqui, ó, o pecado está separando o homem, que é nós, de Deus. E será então que a gente nunca vai poder entrar no céu? Sim, nós vamos aprender aqui, ó. Como que a gente faz então? Para a gente ir deixando esse pecado, o que pode nos ajudar? Porque nós mesmos, a Bíblia fala, nós mesmos não conseguimos ir no céu. Nós precisamos de uma pessoa. Quem será que é essa pessoa? Jesus. Precisamos de Jesus, né? E Deus mandou o próprio filho dele, Jesus, para morrer lá na cruz. No lugar do Miguel, morreu no lugar do Vitor, morreu no lugar da Esther, morreu no lugar do Paulinho, no lugar do Henrique, morreu no meu lugar. Jesus, ele foi na cruz, morreu lá, porque ninguém conseguia ir no céu
se não fosse só através de Jesus. Só Ele que consegue fazer a gente entrar no céu. E para isso, a gente, além da gente abandonar todos os nossos pecados, a gente tem que aceitar Jesus no coração. Como que é assim? Mas como que eu vou aceitar Jesus no meu coração? O aceitar Jesus no nosso coração, né, Vitor? É a gente falar assim, olha, eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero andar com Jesus. Isso que é aceitar Jesus. Quando a turma fala assim, quem quer aceitar Jesus? Então está querendo falar isso. Eu quero fazer parte da família de Deus, né? Então a Bíblia fala pra gente assim, ó, que Jesus, né? Ó, 2 Coríntios 5:21 fala assim, ó. Jesus então fala pra gente assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, só através de Jesus, né? A Bíblia fala aqui, ó, que ele se fez pecado por nós para tirar o pecado de nós, para fazer justiça por nós. Que só através de Jesus que a gente consegue deixar o pecado. Cada vez que eu lembro, não, eu sou de Jesus, eu faço parte da família de Deus. Então, eu vou evitar de pecar. Eu vou evitar de brigar, de xingar, de falar mentira, de falar palavrão. Porque eu quero continuar na família de Deus, né? E a Bíblia fala também assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2, 24, fala assim, ó, ele mesmo, né? Quem? Ele quem? Jesus. Ele mesmo, em seu corpo, levou os nossos pecados sobre o madeiro. O que é o madeiro? Sobre a cruz, né? O próprio Jesus levou os nossos pecados na cruz. Então, madeira aqui é cruz. Porque os mortos, para que os pecados nós pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Então, Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele perdoa os nossos pecados. Ele se fez pecado para levar os nossos pecados, porque por nós mesmos, nós não conseguimos nós mesmos perdoar os nossos pecados. Nós mesmos sozinhos não conseguimos entrar no céu. Então a gente tem que fazer parte da família de Deus, tem que se arrepender, todo dia orar e falar, Jesus, me perdoa. Hoje eu briguei, hoje eu ofendi meu irmãozinho, eu desobedeci a minha mãe. Por isso que todo dia tem que orar e pedir perdão do nosso pecado. Porque senão a gente não consegue ir lá na casa, morar para sempre na casa do Papai do Céu. Então a Bíblia está falando aqui, ó, que Jesus foi no madeiro, ele foi na cruz. Só Jesus é o único que consegue livrar a gente desse pecado tão horrível, né? Porque só ele que é perfeito e santo e nunca pecou. A Bíblia também fala pra gente assim, ó, em 1 João, capítulo 1, do versículo 12, a Bíblia fala assim, ó, mas todo quantos o receberam, o que é receber? Fazer parte da família de Deus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Então, esse versículo está falando, ó, quando a gente aceita Jesus, quando a gente fala, eu quero fazer parte da família de Deus, né? Então, aí a gente torna filho de Deus. Por enquanto, aquele que ainda não falou que quer fazer parte da família de Deus, ele apenas foi criado só por Deus. Ele foi criado. Tem muita gente que está aí ainda, que não conhece Deus, ele ainda não é filho de Deus. A gente só torna filho verdadeiro de Deus quando a gente fala, Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu quero fazer parte da família de Deus. Aí sim, a gente torna filho de Deus. Entendeu? E também a Bíblia fala assim pra gente, né? Em João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ó, Deus nos ama tanto, que Ele mandou o próprio Jesus, o Filho dele, morrer no nosso lugar. Porque só através de Jesus que a gente consegue morar no céu. Só através de Jesus que o nosso pecado é perdoado. Então Deus, Ele amou tanto a gente, que Ele falou assim, olha, eu tenho só um único filho, porque unigênito significa único. Então Deus só tinha Ele de filho. Aí Ele falou assim, olha, eu amo tanto aquelas pessoas lá na terra, que eu vou mandar o meu filho morrer nessa cruz, no lugar de todo mundo. Então Jesus veio aqui nessa cruz, Ele morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E para que a gente pudesse então, um dia para sempre, morar com Ele no céu. Então a gente nunca esquece, a gente não pode esquecer, que só Jesus é o único caminho para ir para o céu, né? Jesus fala, Ele é a verdade e a vida, e só através dele que a gente vai para o céu. Então esse versículo que a Bíblia falou, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande. Vocês não amam o papai e a mamãe? Muito. Mas Deus é mais ainda. Deus ama tanto, mais do que a gente ama o papai e a mamãe, os irmãozinhos, os nossos filhos, os nossos netos. Deus ama muito mais, chama ágape. É um amor que ninguém tem. Que é um amor grande. Esse amor só Deus tem. Por isso que Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. E só Jesus que nunca pecou. Por isso que só Ele que pôde ir lá na cruz. Eu não posso ir lá na cruz. Morrer por você, nem por você, porque eu também tenho pecado. Mas Deus pensou assim, então eu vou salvar o povo. Eu amo tanto eles, mesmo eles pecando, eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho vai salvar o Vitor, o meu filho vai salvar o Miguel, vai salvar a Esther, o Paulinho, o Henrique, vai salvar a tia. Então, para isso, temos que fazer parte da família de Deus, não é? E a Bíblia também fala pra gente assim, ó, 1 João, ó Miguel, 1 João, o capítulo 2, do versículo 1, fala assim, ó, meus filhinhos, somos nós, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escreveu aqui na Bíblia, o João falando, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus. Jesus é o nosso advogado com o Pai. E Ele é justo. Então Jesus fala assim lá para Deus, ele pecou, mas eu morri no lugar dele para perdoar o pecado dele. E ele vai orar, ele vai pedir perdão, ele vai arrepender. Então ele conversa com o papai dele lá no céu, deixa ele, perdoa ele. Então Jesus fica intercedendo lá com Deus, justificando a gente, falando para Deus. Olha, ele vai me aceitar, né? Eu vou ser o Deus dele, ele vai fazer parte da minha família. Então eu morri na cruz por ele. Então por isso está falando aqui, ó, meus filhinhos, se caso vocês pecar, tem um advogado. Por isso que temos que orar para Jesus pedindo perdão dos nossos pecados. Para um dia todos nós ir morar no céu, né? Fazer parte da família de Deus. Porque Deus, a santidade de Deus é tão grande, como a tia falou, que Ele não permite o pecado entrar no céu. Então, ó, aqui está o homem, aqui está o pecado e aqui está Deus. Eu consigo pular daqui da terra, faz de conta que isso aqui é a terra. Eu consigo pular daqui da terra, lá no céu, entrar na casa de Deus? Não consigo. Então eu não consigo estar aqui na terra, pular aqui na casa de Deus. Porque tem um abismo, tem um buraco aqui no meio. E o pecado separa a gente. Mas, quando eu aceito Jesus, né? Quando eu falo, eu quero fazer parte da família de Deus. Então, olha, aí Jesus na cruz,
né? Ele vem aqui, ó, né? É a ponte. A cruz aqui, isso, olha lá, a cruz. Então a cruz aqui é como se fosse uma ponte, né? É uma ponte. Aí eu consigo, então, através de Jesus, atravessar esse abismo, esse buraco que chama pecado. Então eu consigo, olha, através de Jesus, quando eu falo, eu quero ser a família de Deus, morar no céu. Então Jesus morreu por nós, ele faz então, ó, essa ponte. Aí eu ando aqui através de Jesus e por causa de Jesus, então eu consigo chegar no céu. Um dia, quando a gente morrer, por causa de Jesus morrer na cruz, ele fez essa ponte aqui pra gente. Aí então esse abismo aqui, ele então, olha, a gente se aproxima então de Deus por causa de Jesus. Só Jesus que consegue fazer a gente se aproximar de Deus, fazer essa ponte, né? É como se Jesus fosse uma ponte. Então, olha, esse abismo que tinha aqui, um dia ele vai desaparecer, porque nós vamos morar eternamente com o Papai do Céu na casa dele. Então, para isso, temos que lembrar todo dia. Tenho que obedecer a mamãe, eu tenho que lembrar que eu não posso brigar, que eu não posso falar palavrão, que eu não posso xingar. E se acontecer, porque acaba acontecendo, às vezes a gente erra assim, porque santo, santo, santo e perfeito é só Jesus. Mas a Bíblia fala aqui, ó, meus filhinhos, se essas coisas que vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos Jesus. Então, quando vocês brigarem, fazer alguma coisa errada, já vocês vão lembrar, nossa, tudo que eu faço de errado não agrada a Deus, o Papai do Céu, e eu não vou poder morar lá no céu. Aí vocês vão e pedem perdão. Nossa, me perdoe, eu xinguei você, fiquei brava, gritei, falei um palavrão. Pede perdão para a pessoa que brigou e depois pede perdão para Deus. Não pode esquecer, o principal, depois que fala para a pessoa que a gente errou, né? Ai, papai, mamãe, me perdoa, eu desobedeci. E eu não quero entristecer Deus, não quero. Aí então a gente pede perdão. Senhor Jesus, eu venho aqui pedir perdão do pecado que eu cometi. O Senhor me perdoa? Aí a gente então, cada dia vai deixando um pecado. Porque a Bíblia falou, meus filhinhos, né? Se você pecar, Deus, né, Jesus, ele é justo para perdoar os nossos pecados. E não existe ninguém mais que perdoa pecado a não ser o próprio Jesus. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter entendido sobre o pecado, que só Jesus é o caminho, só Jesus, só aceitando Jesus, só pedindo para Ele, eu quero fazer parte da família de Deus. Aí sim vamos morar eternamente no céu. Amém? Então Deus abençoe vocês.